Então, pessoal, vamos para a aula 2, tá certo? O conteúdo desta aula vai ser o emprego de algumas expressões, tá? Então, a partir deste momento, chamo a máxima atenção de vocês para o emprego de algumas expressões que podem gerar dúvidas, tá? Emprego de algumas palavras e expressões. Por exemplo, nós temos aí o a, preposição, e o a de, que é o verbo, que é escrito com HA. Quando for a preposição, indica a relação de distância ou de tempo futuro. Então, exemplo, a espiã trabalha a 2 quarteirões dos inimigos. Neste caso, este a aí, é uma preposição que indica relação de distância, tá certo? Enquanto que agora nós temos outro exemplo aqui do verbo. Vamos para o exemplo de quando for verbo a, em que ele vai indicar tempo passado ou a existência de algo ou alguém. Nessas acepções, a gente deve analisar assim, ó, que ele tem que permanecer na terceira pessoa do singular, porque é um verbo impessoal. Exemplo, fiz a prova há 2 dias, ou seja, a prova ela foi feita há 2 dias atrás. Outro exemplo, há 2 carros para o leilão. Existem 2 carros para o leilão. Vamos de mais uns 2 exemplos, quando for o a, tá? Sem o h, indicando agora artigo, tá? Que determina nomes femininos, no caso. Por isso que ele, nesse caso, quando é o a, artigo. Exemplo, a prova de português para a Receita Federal será fácil. Nesse caso, este a, ele é um artigo acompanhado do substantivo prova para poder concordar com o substantivo feminino prova, ok? Agora vamos comparar ao encontro de encontro a diferença entre ambos. Ao encontro de é em direção a, favoravelmente. Exemplo, fui ao encontro da minha namorada, tá? E significa que fui em direção à minha namorada. Quando agora for de encontro a, você está querendo dizer que você está indo contra, choque, ok? De encontro a. Exemplo, fui de encontro à opinião de sua esposa. Significa que fui contra a opinião de sua esposa, tá? Agora, quando nós temos afim juntos e afim separado. O afim junto indica semelhança, parentesco. Exemplo, nossa meta é afim, nossa meta é semelhante, tá? 2 pontos ali, né? Sua aprovação. Então, nesse caso, a meta é semelhante, que é a sua aprovação. Agora, afim separado indica finalidade, equivale à conjunção final para, exemplo, estudo a fim de ser aprovado. A finalidade, ok? Diferença de semelhança. Agora, quando nós temos acerca de e cerca de. O primeiro acerca de, como que ele se escreve? Ele se escreve junto, o a junto com cerca, e separa o de, né? Preposição de. Então, acerca de, ele vai significar a respeito de, sobre. Exemplo, conversamos acerca do namoro. Significa conversamos a respeito do namoro. Conversamos sobre o namoro. Tá bom? Agora, quando você tem cerca de, transmite ideia de durante, aproximadamente. Então, exemplos. Jogamos cerca de 3 horas. Ou seja, jogamos durante 3 horas. Agora, quando você tem a do verbo a, né? De existir, cerca de significa faz aproximadamente, indicando o tempo passado. Tá? Exemplo, há cerca de 100 pessoas na fila. Significa existem aproximadamente 100 pessoas na fila. Outro exemplo, chegou ao Brasil há cerca de 10 anos. Ou seja, significa que chegou ao Brasil faz aproximadamente 10 anos. Tá? Outros 2 exemplos aí. Em vez de, ao invés de. Em vez de significa em lugar de. Exemplo, em vez de batata frita, comeu um sanduíche, né? Trocou a batata frita pelo sanduíche. No lugar da batata frita, comeu um sanduíche. Agora, ao invés de, indica
ao contrário de. Por exemplo, ao invés de subir, desceu. Ao contrário. Pensa assim, ao contrário, ao invés. Em vez é substituição, ok? Agora vamos aqui. Emprego de algumas palavras e expressões, tá? Vamos para agora mais exemplos aqui com mal e mal. Mal com L e mal com U. O mal com L é advérbio, gente, substantivo. Ou substantivo, tá? Oposto que vai ser o oposto de bem. Mal, bem. Exemplos. Ele fez o serviço mal. Se a gente for colocar o contrário desse mal, eu colocaria ele fez o serviço bem. Tá? Ele tem então, agora, mal com L. Conjunção subordinativa também temporal equivalente a logo que, assim que. Então, o mal, ele pode ser com ele pode ser advérbio substantivo, como saiu como exemplo aí, a gente viu, e o ele também pode ser o mal com ele também pode ser com conjunção subordinativa temporal, equivalente a logo que. Assim que. Exemplo, mal ele chegou, todos saíram. Significa, logo que ele chegou, todos saíram. Mal com um é adjetivo, contrário, antônimo de bom. Eu gosto de usar aquele macete, né? O, bom, tá? Você tem mal com L, bem. Mal com U, troca pelo bom com O. O que acontece? Vamos pensar no alfabeto. O, U, bom, mal, tá bom? Acho que ajuda aí a gente a poder entender que o contrário de mal com U é bom, tá bom? E o bem, o contrário de bem é mal com L. Então vamos lá, exemplo, mal, adjetivo. Exemplo, ele é um aluno mau. Você pode substituir por ele é um aluno bom. Não existe você dizer ele é um aluno bem, nesse sentido de dizer que é qualificando o aluno, né? Beleza? Agora vamos para outros exemplos aqui. Outros casos de expressões. Onde, aonde e de onde. Temos 3 expressões, cada um significando uma coisa diferente. Presta atenção. Onde, ele empregado com verbos que exprimem estado ou permanência. Exemplo, a cidade onde estou é linda. Então, no caso estou, ele exprime uma ideia de ligação, de estado, de permanência. A cidade onde estou é linda. Cuidado, tá? Onde deve ser empregado somente quando houver referência a lugar. A cidade onde estou é linda. A cidade em que permaneci é linda. A cidade onde permaneci é linda. Então, é incorreto o emprego em outros contextos, tais quais a situação onde me encontro é favorável. No caso, a situação não é um lugar geográfico, tá? Então, ele não pode ser empregado nesse tipo de situação, o onde. Note que o exemplo apresentado não há uma referência de lugar, tá? Razão pela qual o emprego onde não está correto. Não está correto. Neste caso, seria interessante colocar as expressões em que ou na qual. Então, a situação na qual me encontro é favorável. A situação em que me encontro é favorável. Tá bom? Agora nós vamos para o aonde. Aonde, quando você tem o a no início, empregado com verbos que exprimem movimento. Diferente do anterior, a gente tem aqui que é quando o verbo exprime movimento e não estado. Tá? Exemplo, aonde você quer ir? Neste exemplo, o verbo chegar, onde você quer chegar, perdão, tá, gente? Aonde você quer chegar. Neste caso, o verbo, presta atenção no verbo, que é o verbo que vai te ajudar na questão aí do uso do aonde. O verbo, ele indica movimento, regendo o emprego da preposição a, ok? Então, esta, por sua vez, antecederá o advérbio onde, originando a forma aonde. Aonde você quer chegar,
tá bom? Então, esse a, ele vem de uma preposição, essa preposição, ela, ela vem do verbo de movimento, no caso, chegar. Se fosse permanência, se fosse verbo de permanência, não teria preposição e seria onde mesmo, tá? Agora, de onde? Empregado com verbos que exprimem origem, então procedência. No caso de verbos que querem falar sobre origem, você coloca de onde. De onde você veio, tá? Então, no exemplo aí, de onde você veio? O verbo vir indica origem, procedência, ok? Beleza? Agora vamos para os porquês. A gente tem aí alguns 4 tipos de porquês e eu vou explicar um pouquinho de cada um. Ah, mas vamos deixar para a próxima aula, vamos dar continuidade à próxima aula para que este vídeo não fique tão extenso, tá bom? Beijinho e a próxima aula a gente retoma com os porquês. Beijos.